Olá! Nesse vídeo eu vou te apresentar um passo a passo infalível para você aprender a calcular os custos de qualquer uma das viagens que você for fazer. Eu sou a Bruna do Fórmula de Viagem e eu sou especialista em planejamento de viagens. Nesse vídeo a gente vai levar em consideração 8 itens para fazer a conta de quanto uma viagem pode custar. E a minha sugestão é que você assista ele no seu computador e já abra aí uma planilha, ou no Excel ou no Google Drive, e você vá executando os passos conforme eu for explicando aqui. E você pode estar se perguntando, mas Bruna, não tem sites que já fazem essas contas, que já dão esses cálculos de mais ou menos quanto uma viagem pode custar? Até existem, na verdade existem, e até a gente vai comentar sobre um deles. Só que eu considero que os valores não são muito exatos. E também são sites que funcionam bem quando você coloca um único destino. Fica mais fácil quando é para um lugar só. Agora, quando a sua viagem engloba mais cidades ou mais países, aí você vai ter que fazer a conta para cada um deles de qualquer forma. Então, o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, ele é infalível. Se você seguir e fizer as contas baseado nele, você vai ter uma estimativa muito boa de quanto a sua viagem pode custar. Então, por isso que eu gosto de destrinchar bem esse passo a passo e não usar apenas esses sites que dão valores cheios pra gente de quanto uma viagem pode custar. Vantagens da gente saber quanto as nossas viagens custam. Bom, a primeira delas é que tendo essa prévia de quanto a viagem custa, você não leva nenhum susto no meio do caminho, você não tem despesas que são surpresa, você não corre o risco do seu cartão de crédito estourar, enfim, coisas desagradáveis que podem acontecer se você não se programar, se você não calcular, se você estimar da sua cabeça quanto pode dar uma viagem e aí você descobrir que não é bem assim. Então essa é uma das vantagens, você não tem nenhuma surpresa. Outra vantagem é que você consegue se programar a longo prazo. Então, se hoje você não tem uma reserva específica para a viagem dentro da sua organização financeira, saber fazer essa conta de quanto uma viagem custa vai te ajudar nisso, nessa programação, de quanto tempo você precisa para juntar aquele dinheiro, caso você queira pagar tudo à vista, ou quantas vezes você vai ter que parcelar os itens da sua viagem para eles poderem caber no seu orçamento. Então, sabendo quanto a viagem custa, você consegue se programar a longo prazo e até não afetar a sua dinâmica financeira normal do mês. E outra vantagem também é se você quer criar uma wishlist de viagem, se você tem essa vontade, esse vídeo também vai te ajudar nisso, porque você pode usar essa técnica, esses 8 passos, para calcular várias viagens que você gostaria de fazer. E aí, o que isso tem de bom? Tendo essas informações, vamos supor que você tem 8 ideias de viagem. E você faz esse cálculo, essa estimativa para essas 8 ideias de viagem que você tem. Quando uma oportunidade surgir, seja de uma promoção de passagem, ou até uma oportunidade de férias que você não estava esperando, que você vai poder tirar agora, enfim, você já tem uma estimativa, você já tem uma noção de quanto aquela viagem vai custar e aí você consegue decidir facilmente, só bater o olho na sua wishlist, se você consegue bancar essa viagem agora ou não. Ou se, por exemplo, no caso de aparecer uma promoção, você estava esperando pagar R$3.000 na passagem para aquele lugar e apareceu uma promoção por R$2.200. Como você já pesquisou e já tem noção do custo, você sabe que está em promoção e que o preço é bom. E aí você está economizando R$800 nessa viagem, ou você pode distribuir esses R$800 em outra parte da viagem se você preferir. Mas aí com a wishlist levantada, fica bem mais fácil para tomar uma decisão. Para a gente levantar os custos de uma viagem, a gente precisa ter um lugar para armazenar essa informação. Você pode usar papel e caneta se você quiser, mas eu te aconselho a usar já numa planilha, porque fica muito mais fácil. A planilha você consegue fazer as somas, enfim, fazer N contas, fica muito mais prático. Então agora a gente vai para o computador e eu vou te mostrar como criar essa planilha para guardar as informações de quanto pode custar a sua viagem. Então vamos lá, vamos para a planilha. Aqui a gente precisa colocar os itens que vão compor o custo da nossa viagem. Então a gente já tem um pequeno spoiler do que vai vir, de tudo o que compõe. Mas então tá, então a gente vai listar aqui esses itens e também já vai listar um exemplo de
de viagem que a gente vai levar em consideração para calcular. Então tá, primeira coisa, criar uma planilha. Aqui eu estou usando o Google Drive, você também pode usar o Google Drive ou outra ferramenta que você quiser que tenha uma planilha, porque aqui ela facilita bastante a nossa vida. Eu vou mudar de aba, porque tcharam, eu já tenho uma versão pronta, mas fica tranquilo que eu vou te explicar item por item para que você possa usar e montar essa planilha aí para a sua viagem também. Então tá, aqui eu deixei desenhado duas viagens, a viagem 1 e 2. A gente só vai calcular a 1, mas eu vou deixar a 2 aqui só como um exemplo e você poderia copiar esse mesmo modelo daqui para baixo e colocar várias viagens, viagem 3, viagem 4, viagem 5, enfim, ou o nome da viagem em si. E aqui em cima também é um resuminho, então você também pode colocar aqui do lado, aqui para a lateral, os resuminhos das outras viagens, da 3, da 4, da 5, enfim, para você bater o olho com as informações todas conglomeradas, que fica mais fácil, mas beleza. O que a gente precisa aqui? Eu acho legal colocar datas, porque você vai fazer a pesquisa relacionada, enfim, a alguma data, então é bom você saber para quando você pesquisou essas passagens, esses valores, para você ter essa noção, né? Não ser simplesmente um valor jogado ali e aí você agora pesquisou para setembro, mas você vai viajar em abril e aí os valores podem ser muito diferentes. Então, por isso que é legal colocar a data. Aqui eu coloco cidade de saída e cidade de chegada. Quando eu estiver explicando, você vai entender por que tem duas colunas. O meio aqui é o meio de transporte, se é avião, se é trem, se é carro, aí aqui a gente vai escrever também. A quantidade de dias aproximada que você quer ficar em cada uma das cidades ou país que você vai colocar nessa viagem 1. Valores das passagens, né, desses deslocamentos, pode ser de carro, inclusive. A gente pode até escrever aqui deslocamento, ao invés de passagem, porque pode não ser necessariamente uma passagem. Valores de hospedagem, de passeios, de alimentação, transporte, outros valores e aí o total. Aí outra coisa que é legal que tem nessa planilha, que pelo menos eu gosto de organizar dessa forma, eu crio uma aba chamada estimativa de moeda. E aí o que eu faço nela? Eu coloco as informações que eu vou levantar de dia a dia, porque daí aqui eu pego esses totais e aí eu jogo já para cá o total direto, então fica mais fácil na minha organização eu fazer dessa forma, eu tenho uma segunda aba com uma estimativa e aí eu puxo para cá os valores totais. E aí durante a explicação também a gente vai vendo isso no passo a passo. Mas essa aqui é uma sugestão de planilha, você pode criar uma outra com uma lógica que for melhor para você, mas no exemplo a gente vai usar essa. E aí hoje a gente vai trabalhar com uma viagem para os Estados Unidos, como se a gente fosse para Nova York, Boston e Washington, e aí a gente vai levantar os custos dessa viagem. O primeiro passo para a gente saber quanto uma viagem custa é calcular o valor dos trechos, das passagens principais e também dos deslocamentos intermediários. Então a gente vai ver juntos como fazer essas contas para passagem, seja de avião, de trem, de aluguel de carro, enfim. A gente vai dar uma olhadinha como levantar esses custos agora. Então, vamos partir para a primeira parte, que é essa aqui das passagens ou dos deslocamentos. Vou pintá-la de verdinho aqui para a gente não se perder. Essa parte aqui da viagem 2 eu vou ocultar, porque por enquanto a gente vai trabalhar com uma viagem só. Aí a gente não precisa se preocupar com isso. Essa parte aqui eu também vou ocultar, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu vou tirar daqui, só pra gente não se preocupar, vou botar lá pra baixo, fiquem tranquilos. Opa! Pra gente ter só a viagem 1 aparecendo aqui pra gente. Deixa eu pegar essa informação de dólar e trazer pra cá também, pra ficar bem no nosso olho. Então, beleza. A gente vai começar pelo deslocamento. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa levantar o custo dessa passagem. Nesse exemplo, é uma passagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher a cidade. Eu vou supor que a gente está saindo de São Paulo, aqui no Brasil, então o objetivo é chegar em Nova York.
Vamos abrir um Maps aqui só para acompanhar, pra gente ver se essa é a melhor lógica. Deixa eu botar aqui, Nova York. Vamos ver. Rotas Nova York, Boston. Vou botar aqui de carro, que daí eu consigo adicionar mais uma. Washington. Vamos ver se fica interessante. Uma é pra baixo e outra é pra cima, então vamos trocar. Vou botar assim. Beleza, então Nova York tá aqui, Washington tá aqui e Boston tá aqui. Eu vou levar em consideração que a gente vai chegar por Nova York, porque é uma rota bem comum, bem fácil da gente achar, São Paulo, Nova York. E aí, de Nova York, a gente vai pra Washington. E aí, depois de Washington, a gente vai pra Boston. E aí, eu tô levando em conta, vamos ver se a gente vai encontrar uma boa passagem ida e volta, mas eu vou levar em conta que a gente vai voltar por Nova York também. Então, aqui, opa, é Boston, Nova York. E aí, por fim, Nova York. Opa, Nova York, São Paulo. Então, aqui a gente preencheu essas duas colunas. Então, a cidade de saída. Então, eu estou saindo de São Paulo chegando em Nova York. Depois eu tô saindo de Nova York chegando em Washington. Depois de Washington para Boston. Boston para Nova York. Nova York para São Paulo. Então, tá. Deslocamento. São Paulo, Nova York não tem muito o que a gente pensar. Vai ser avião. Então, qual é um dos principais sites que eu gosto de usar para isso? É o Google Flights. Opa, escrevi errado. Mas ele me entendeu. É esse aqui. É o Google Flights. Então, vamos levantar esse valor. São Paulo, Nova York, ele já tá aqui. O que é pra gente levar em consideração aqui? A gente não precisa ser extremamente detalhista nesse levantamento de custos, porque ele é para dar uma estimativa mesmo. Ele é uma prévia do valor que essa viagem pode custar, que é essa viagem que a gente está pensando em fazer lá no fim do ano, ou daqui 6 meses, daqui a 8 meses, enfim, daqui a um ano, pode custar. Então, é realmente para ter uma noção, não precisamos ser extremamente detalhistas, mas beleza. Quando a gente vem aqui no Google Flights, quando é uma ida e volta, é bem fácil de olhar o custo médio, porque ele consegue dar o valor aqui, ó, do custo da passagem de ida e volta. Então, fica bem legal. Então, vamos supor que a gente vai mais pra frente. Vamos ver. Ó, aqui em junho já começa a aumentar, porque é alta temporada, porque é verão lá nos Estados Unidos. E aí começa a ficar bem mais caro. Vamos ver se setembro começa. Outubro ainda tá caro. Vou voltar. Vou cotar como se fosse em maio. Então tá. Vou dia 4 de maio e volto dia 25. 25 dias nos Estados Unidos. Ele tá me dando aqui essa opção de 2.300, tem uma escala, vamos ver se tá interessante. 2 horas e pouco em Bogotá. Pra mim tá ótimo. Eu vou botar a data que eu coloquei aqui, 4 de maio de 2020, retorno, sai de Nova York no dia 25 de maio. 25 de maio de 2020. Beleza. O meio aqui é avião, você escreve aí. O deslocamento, qual é o valor? 2.370. Vou arredondar, R$2.370 é esse deslocamento de avião. Aqui a quantidade de dias, São Paulo, Nova York é indiferente, porque você vai estar em deslocamento, né? Então, você pode considerar um dia. E aqui, agora a gente vai continuar calculando o deslocamento para esse restante aqui. De Nova York para Washington, pelo que a gente consegue ver aqui no mapa, se a gente tirar Boston, não é tão longe assim. Se a gente fosse de carro, daria umas 4 horas. Vamos ver se tem a opção de trem. Tem a opção de trem, é relativamente rápido. E tem também a opção de avião, que é mais rápido ainda. Então, aqui você tem que escolher o que você achar melhor, que você considerar. A gente pode, nesse caso aqui, eu vou olhar esse aqui de trem,
dessa empresa aqui, pra gente ver quanto é que custa. Então, eu vou botar aqui trem New York to Washington, D.C. Vamos ver o que ele dá de opção. Flights, Flixbus. Vamos ver. Amtrak. Então, a gente vai levantar esse custo e vai colocar aqui também pra gente ter essa noção. Vou botar State Fair to Washington. A data ali, se a gente sair dia 4, a gente deve... Ah, tá. Pra gente poder botar a data, a gente precisa botar a quantidade de dias. Então, essa coluna aqui que tá em negrito quer dizer a cidade onde a gente está. Então, quantos dias eu quero ficar em Nova York? Deixa eu pintar de outra cor aqui. Quantos dias eu quero ficar em Nova York? Ah, eu quero ficar 5 em Nova York. Eu quero ficar... Vamos pintar de outra cor Washington. Quero ficar 4 em Washington. Lembrando que a gente volta dia 25 aqui. Dá 25 menos dia 4/5. Opa. Deixa eu botar em números. Dá 21 dias ao total. Então, essa soma aqui também tem que bater com aqui. Boston. Vou botar outra cor, um amarelinho. E aqui é a volta Nova York para São Paulo, então não conta, é como se fosse também um dia para retorno. Então, quantos dias eu quero ficar em Boston? Aí eu quero ficar 5. Ainda não fechou, então eu posso ficar mais tempo. Então, vou aumentar aqui. 7 em Nova York, 5 em Washington, 6 em Boston, dá 20. Por que eu tô botando um aqui e um aqui? Opa, um aqui e um aqui. Pra gente não esquecer que tem uma ida e uma volta e isso demanda tempo. Então, vou aumentar, vou botar 8 em Nova York. Fechou 21 dias. Se eu vou ficar 8 dias em Nova York, e eu cheguei, vamos ver se eu cheguei dia... Vamos ver que dia que a gente chega aqui. Chega no mesmo dia 4. Então, eu vou botar direto aqui, esse 4 mais esses 8 dias. Já vou fazer a mesma coisa aqui. A saída é dia 12 mais 5 dias. E aqui... é esse aqui, mais esse aqui. Então, aqui volta para Nova York. Então, tá. Nova York para Washington, a gente vai de trem. Vamos botar a data aqui. Que data que era? 12 de maio. Vamos ver se ele tem essa opção. Às vezes não tem. Tem. É só uma ida. Vamos procurar... E aí, aqui ele vai mostrar, enfim, valores. O que a gente quer? A gente quer o mais barato ou não. Aí você escolhe. Eu escolheria o mais barato. Aqui tem as opções de horário. Aqui é horário da manhã, 5h15, então é 5h15 da manhã. Então, você pode escolher um pouco mais tarde. Mas tá vendo? Ele vai ficando um pouquinho mais caro conforme... mais tarde, umas opções não tem, mas eu vou pegar esse aqui de 7 horas da manhã por $54. Coloca aqui os $54 vezes o dólar, que a gente ainda não cotou, mas segura que a gente já vai ver essa informação do dólar. E assim a gente segue preenchendo o restante da planilha na parte de deslocamento até ter o valor total e ficar com a planilha desse jeito. A planilha, depois de preenchida, fica com esse valor aqui. Então, ficou com 3.100 de deslocamento. Aqui a gente tinha preenchido $54. Eu já preenchi a cotação, aproximadamente 4,40. Então, aqui ela já fez a conta automático. Esse aqui é o símbolo da multiplicação. Aqui, o Google já me deu o voo em reais. Aqui eu procurei de Washington para Boston, ele já me deu em reais. E de Boston para Nova York, eu também olhei de trem, aqui no mesmo site. Peguei esse aqui de 56, então $56, ó, aqui. Vezes o dólar, ele já dá a conta certinho e aqui embaixo ele já soma toda essa coluna. Aqui, eu só vou fazer uma pequena... arrumação aqui nas datas, porque senão não vai fechar.
Para fechar bem certinho, se eu quero passar 8 dias inteiros em Nova York, aqui nesse primeiro cenário, a gente chegaria no mesmo dia, no dia 4, aqui ó, às 8 da noite. Então eu vou botar um dia a mais nessa soma para que a gente fique 8 dias inteiros em Nova York. Então vai ser do dia 5 ao dia 13 em Nova York. E aí a coisa fecha melhor aqui para baixo, que daí volta de Boston para Nova York no dia 24, que é a véspera, e aí dia 25 já tem o voo de volta de Nova York para São Paulo, e aí fechou em 3.100. Então, bora calcular a próxima etapa de quanto custa uma viagem. Quase que eu esqueço de falar. Nessa parte aqui das passagens e deslocamentos, você também pode calcular coisas relacionadas, por exemplo, a transporte de carro, aluguel de carro, combustível, pedágios, enfim. Então, se o seu deslocamento aqui nessa coluna não for de avião ou trem, até esqueci de preencher o resto, aqui é avião e aqui é trem também, e aqui é avião, que é o retorno. Supondo que aqui no meio tivesse carro, aqui do lado você pode colocar a informação, por exemplo, do aluguel do carro mais os gastos de combustível. E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para você procurar aluguel de carro, para você também fazer contas de pedágio. Então tem sites do Brasil para você fazer essa conta para viagens do Brasil, e também tem sites para te ajudar a fazer a conta de combustível e pedágio fora, para viagens internacionais. Então eu deixo os links aqui para você fazer a conta, e aí você só coloca aqui nessa parte de deslocamento esses valores para que você some isso e não esqueça de considerar na sua viagem. Outro item que a gente tem que levar em consideração na hora de calcular quanto custa uma viagem são as hospedagens. Então a gente vai dar uma olhadinha nos principais locais onde a gente pode ter essa informação. Lembrando que agora a gente está só levantando os custos da viagem, então a gente não precisa ser extremamente detalhista nessa hora. Então é realmente só um levantamento, não precisa ser uma escolha minuciosa. Então vamos para o computador. Agora, então, vamos calcular as hospedagens para a gente saber quanto custa essa viagem. Então a gente tem que calcular a hospedagem em Nova York, Washington e Boston. Eu sugiro que você escolha uma única plataforma para fazer esse levantamento, porque, de novo, é só um momento de levantamento, a gente não precisa ser detalhista agora. E aí, aqui no exemplo, eu vou usar o site do Booking, porque ele tem opções de hotéis e também de hostels dentro da plataforma, então eu consigo olhar valores diferentes. Você também pode pesquisar no Airbnb, pode pesquisar no hotéis.com, na Decolar, enfim, o site que você considerar melhor para fazer esse levantamento, que você está mais acostumado a usar. Eu vou usar o Booking aqui porque ele dá uma referência bem legal pra gente de valores de hotéis pra gente colocar aqui nessa conta. Então, vamos lá. Nova York, a gente vai chegar no dia 4 e vai embora no dia 13. Então, vamos lá. Nova York. Aqui, Nova York, Estados Unidos, check-in. Esqueci já. 4 de maio a 13 de maio. 4 de maio até o dia 13 de maio. Então, a gente vai pesquisar. E aí, ele sempre dá uns valores exorbitantes, né? Mas que não rola. Então, vamos tentar pegar aqui nessa faixa de diária de 225 a 450. E essa daqui de baixo também, para ver se rola. Evitar aquelas diárias que são muito caras. Eu ainda tô achando caro. O que você pode fazer? Você pode filtrar aqui pelo preço mais baixo, ou você pode também pegar direto no mapa. Vamos supor que você queira ficar em Manhattan. Aí aqui no mapa você consegue visualizar, e aqui já também, ó, já vê os valores. Legal, esse hotel aqui tem uma nota boa e tá custando 4.200 para as 9 diárias, legal, achei interessante. E assim você vai olhando e aí anota o valor que você acha ok dentro dessas pesquisas e de valores. Esse aqui é mais central, nossa, perto da Times Square, gostei, é mais caro, mas achei mais interessante. Enfim, ó, tá oscilando entre 5, alguns custam 4, mas a maioria tá na média de 5, 5.900, tem 5.800, vamos ver, tem 4.000, tá oscilando. Então, vamos botar aqui na média, tá dando pra ficar em Nova York.
R$ 5.000 para essas 9 diárias. Aqui, São Paulo, Nova York não conta, né? Então você deixa zerado, porque você não tem uma hospedagem, então tá. Agora em Washington, a gente vai ficar do dia 13 ao dia 18. Aqui ele vem sempre 2 adultos, e aí tem uma informação bem importante que a gente não pode esquecer. Se você estiver viajando sozinho, beleza, você pode pesquisar para um adulto só e levar em consideração esse valor. Mas se você estiver viajando com 2 pessoas, você tá vendo aqui o valor total da diária para 2 adultos. Quando você colocar aqui na planilha, eu quase esqueci. Não dá para você considerar esse valor cheio, porque aqui a gente está calculando por pessoa. Então, se eu deixar esse valor cheio aqui, vai dar diferença. Então, o que você faz? Você vem aqui, coloca um igual na frente, divide, a barrinha aqui divide e divide por 2. Então, custa 5.000 o valor total da diária, mas como eu tô fazendo a conta para uma pessoa, eu vou dividir por 2, porque senão a minha conta vai dar errado no final. Então, isso eu tenho que fazer para todas as hospedagens. Aí, se você for sozinho, não, daí você já conta um valor individual. Aí, aqui, beleza, vamos tentar pegar umas diárias menores também, aqui o do meio. Já filtrou e vamos olhar no mapa aqui de Washington. Já é uma cidade mais espalhada, um pouquinho diferente lá de Nova York, que você vê bem Manhattan. Aqui, 2.500, 2.900, 3, 2.900, 2.600. Vamos botar que a média é uns 2.700. E aí, de novo, igual a 2.700 dividido por 2, se você estiver indo com 2 pessoas, e aí você faz a conta certa. E aí, agora vamos olhar quanto é que fica Boston. E aí, a gente já coloca o valor aqui e já tem o valor total. E aí, aqui a gente também fecha a nossa hospedagem tendo todos esses valores, lembrando que eles estão divididos por 2. Se você estiver fazendo uma viagem em casal, você já divide esse valor, porque o buscador te mostra para casal. Se for individual, aí você vai lá e muda e coloca que é para uma pessoa e ele já te dá o valor de uma diária para uma pessoa só. Então tá, aqui eu já tenho 2 valores, só nessa pesquisa. Aqui embaixo já tá me dando o total de R$ 8.000 por pessoa. Outro item que a gente precisa levar em consideração na hora de calcular quanto uma viagem vai custar são os gastos diários, são aqueles valores com alimentação, transporte público, pequenas compras, enfim, gastos do dia a dia, e que essa normalmente é a maioria das dúvidas dos viajantes são nesse tópico. Então, vamos dar uma olhadinha agora como resolver isso. Agora, então, a gente vai para a parte dos valores diários, dos gastos diários com alimentação e transporte. E aí, para isso, eu gosto muito de usar o site Price of Travel. E aí, onde é que a gente vai colocar essas informações que a gente vai achar aqui no site? Vamos pegar a nossa primeira cidade aqui, Nova York. Ela é uma das cidades mais populares, então ela aparece aqui no site bem fácil. Eu gosto de deixar a moeda dólar. Não tem a opção para converter para real, então eu deixo para dólar. Mas, por exemplo, fosse uma cidade da Europa, eu colocaria euro para ver o valor em euro mesmo. Se fosse Inglaterra, eu colocaria libra. Então, eu escolho a moeda do local se o site tiver essa opção, mas as principais moedas ele tem. E aqui embaixo ele dá os valores que a gente quer, são esses aqui, de transporte e de comida. E aí, onde é que a gente coloca isso na planilha? Agora entra aquela aba que é a estimativa de moeda, onde a gente preenche essas informações para depois só jogar o conglomerado aqui para essa parte. Nova York eu já anotei aqui para a gente ganhar tempo, mas os valores vieram daqui, dessas médias de comida e também das médias aqui de transporte. Eu gosto de levar em consideração transporte público, porque esse é o meio que eu mais gosto de usar nas minhas viagens, mas você pode usar outros valores. Por exemplo, aqui ele vai falar, um shuttle do aeroporto LaGuardia para Manhattan custa mais ou menos tantos dólares. Um táxi do JFK para Manhattan custa tanto. Então, se você gosta de táxi ou shuttle, enfim, você coloca essa informação aqui. Eu coloquei só a parte de transporte público, tá? E aí, aqui na comida, se você acha, não, acho melhor eu ir só num valor mais alto, porque eu tenho medo, não sei se eu vou conseguir comer nos preços mais baratos, não tem problema. Você pode considerar só
o máximo aqui, e aí você usa esse valor aqui, esse 360, por exemplo, e não esse 284. Outra coisa, nessa parte da planilha eu coloco a quantidade de dias que a gente vai ficar na cidade. Aqui a gente é considerado 8 dias, então eu coloco 8 dias. Outro fator importante é saber se no hotel tem café da manhã ou não. Não é muito comum em Nova York ter café da manhã nos hotéis, então provavelmente essa resposta aqui vai ser não. Se a resposta para café da manhã é não, a gente vai ter que calcular quanto a gente vai gastar de café da manhã por dia, porque a gente vai ter que comprar comida em algum lugar. Mas se não, se você tivesse café da manhã no seu hotel, você poderia, por exemplo, ignorar a linha de café da manhã e tirá-la aqui da sua conta. Beleza? Então esse site é muito legal, ele dá esses valores, eles são bem atualizados. Quando você não encontrar uma cidade específica, você pode usar como referência alguma outra cidade grande daquele país que seja relativamente próxima para você considerar na sua conta, porque provavelmente os valores não vão ser muito discrepantes de uma cidade para outra dentro do mesmo país, ainda mais se for mais ou menos na mesma região ou no mesmo estado, enfim. Então, se você não encontrar aquela cidade, não se preocupa, pode usar como referência outra cidade. E aí, o que a gente faz? A hora que a gente tem essas informações de alimentação e transporte, a gente traz para cá. Então, em Nova York, de alimentação, a gente põe um igual e vai lá. A estimativa é essa daqui. O dólar, a gente já colocou a informação para não se perder, 4,40. Então, eu multiplico por 4,40 e eu trago para cá já convertido. E assim eu faço para Washington e para as outras cidades também, para aqui ficar tudo preenchidinho e a gente tem a informação total. Transporte também. Quanto é que dá de transporte em Nova York? Dá $64 vezes os 4,40. E aí aqui eu tenho as informações que eu preciso e depois eu só preencho Washington e Boston para eu não me esquecer. E aí eu tenho isso aqui, alimentação e transporte. Um tópico que nenhum viajante pode esquecer de levar em consideração no custo de uma viagem são os passeios. Porque, afinal de contas, essa é uma das partes, para algumas pessoas, uma das partes mais importantes da viagem. Então, não dá para esquecer de levantar isso, porque tem lugares e passeios que são mais caros, são caros mesmo. Então, a gente precisa saber o quanto eles custam para também não tomar nenhuma surpresa e o nosso orçamento de viagem estourar. Então, vamos dar uma olhadinha de como fazer esse levantamento sem precisar ser muito detalhista agora nesse começo, que é só um levantamento geral de quanto a viagem pode custar. Então vamos para a parte de passeios. Como é que a gente orça isso? A gente pode aproveitar o site do Price of Travel para levantar uma estimativa dos valores de passeios, porque também tem lá. Ou a gente pode tentar ir por um valor, balizar mais por cima para ter uma gordurinha e escolher um City Pass e aí colocar o valor de um City Pass aqui na parte de passeios. Não quer dizer necessariamente quando você for executar a viagem você vá usar um City Pass necessariamente, mas normalmente eles são quando eles valem a pena, então você vai acabar usando eles. Se não, eles são um pouco mais caros do que você comprar os passeios que você quer avulso, então você acaba tendo uma média mais alta com uma gordurinha ali na parte de passeios. Então, de novo, você pode usar aqui a parte do Price of Travel, aí aqui em cima ele traz das principais atrações aqui os valores em dólar para entrada. Ou você pode usar um City Pass, aqui no exemplo de Nova York, a gente vai usar um dos mais famosos, que é o New York City Pass, e vai olhar o valor. Aqui um adulto custa $132 para aproveitar 6 atrações em Nova York. Então, a gente vai colocar essa informação aqui. De novo, a gente usa a nossa aba de estimativa de moeda para nos ajudar a dar essa referência, que fica mais fácil. Então, a gente coloca aqui City Pass, $132, ou já coloca vezes 4,40 aqui, 4,40 aqui, ou coloca quando for colocar aqui. Então, na parte de passeios igual, como a gente não tinha multiplicado, vezes os $4,40, então, agora, e aí ele dá o valor em reais daquele passeio. E aí, para Boston e Washington, a mesma coisa. Então, vamos lá, Washington, tá aqui embaixo, vamos supor que é esse valor aqui, vezes 4,40, e aqui em Boston, esse valor aqui, vezes também
o 4,40 e ele vai dar a estimativa de passeios. E aí a gente também consegue ter uma noção de quanto essa viagem vai custar. A gente não pode esquecer também de levar em consideração para os custos da nossa viagem valores relacionados a visto, passaporte, caso a gente não tenha e seja uma viagem internacional, e até mesmo uma carteira de motorista internacional que alguns países exigem. Então a gente precisa calcular isso. E aí nessa hora a gente também vai fazer um levantamento para não ter nenhuma surpresa mais na frente quando for executar a viagem, descobrir que precisava de alguma coisa e que ela custa tantas centenas de reais e aí vira uma surpresa. Então, nada de surpresa, bora lá. Aqui na parte de vistos eu tinha esquecido de colocar na planilha, então eu adicionei agora. Aí aqui em cima eu também já adicionei, já arrumei. A parte seguro estava puxando errado, então se você voltar um pouquinho no vídeo você vai ver que os valores estavam dando errados aqui na soma, então eu já arrumei também. Então tá tudo certo. Então tá. A parte de vistos aqui poderia ser vistos, pode ser passaporte, pode ser carteira internacional de motorista, enfim, mais uma questão de obrigatoriedades e documentos, digamos assim, que você precisa levar em conta. Vamos supor que você já tem o passaporte, você só quer saber quanto custa o visto para os Estados Unidos, porque você ainda não tem esse visto. Então a gente vai perguntar para o Google ou para o site do consulado quanto é que custa um visto para os Estados Unidos. Aqui ele já me dá de cara que tá dando aproximadamente $160, 539 reais. O que eu te sugiro? Se é aproximadamente $160, a gente coloca aqui, pode ser aqui em cima, na linha de cima mesmo, igual a 160 vezes o dólar. Por quê? Porque, de novo, se lá na frente, daqui a 6 meses, você for recalcular quanto é que tá custando essa viagem, você pode só no alterar o dólar ter essa informação atualizada, porque pode ser que o dólar esteja mais alto ou mais caro. Então, por isso que é legal sempre botar todos os valores que você encontrar em dólar, você põe em dólar vezes quanto é que tá valendo a cotação, porque daí quando você atualizar, atualiza tudo automático. Então tá dando mais ou menos, aqui ó, pra você ver a diferença, que tava dando 539 nessa publicação de abril. Aqui deu 704 com o dólar de agora, de finalzinho de 2019, que é quando eu tô gravando esse vídeo. Então, dá bastante diferença. Então, vai sempre pela informação em dólar. Coloca a informação em dólar e multiplica pela cotação, que daí você tem o valor mais correto. A parte de carteira de motorista, enfim, passaporte, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Se você precisar buscar essas informações, você tem um link e busca e adiciona aqui nessa parte de vistos e documentações obrigatórias, para você também não esquecer de somar no custo total da sua viagem. Outro item a ser verificado é o valor do câmbio da moeda para onde você está indo viajar, seja dólar, euro, libra, peso argentino, peso chileno, enfim. A gente precisa tomar noção de quanto é que está essa moeda em relação ao real para poder fazer as contas relacionadas, por exemplo, aos valores que a gente vai gastar por dia ou em passeio, coisas que a gente vai ter que pagar na moeda local. Então, a gente precisa conferir o câmbio para fazer as contas corretas e também não ter nenhuma surpresa. E aí, lembrando que o câmbio é uma coisa que a gente precisa atualizar. Então, se você está fazendo um levantamento agora e você vai viajar daqui 6 meses, é interessante que mais perto da viagem você confira, aliás, confira sempre com frequência quanto é que tá o câmbio e atualize esse valor na sua planilha, porque aí você vai ter o valor total, o montante total atualizado. E aí pode ser que ele aumente ou diminua de acordo com o valor do câmbio. Como é que a gente descobre qual que é o melhor câmbio? Qual que é a cotação que tá rolando agora? Isso vai fazer diferença, né, para todo o cálculo da nossa viagem. Então a gente precisa saber como é que é o valor atual. E aí, como é que eu descubro essa informação? Bom, eu posso jogar direto no Google, por exemplo, dólar de hoje, dólar turismo, e aí o Google vai me dar em algum lugar essa informação, eu posso entrar em um desses sites para descobrir. Mas eu particularmente gosto bastante de um site chamado Melhor Câmbio, que é esse aqui, porque ele te dá, por exemplo, você escolhe aqui a moeda, dólar, vamos supor que seja Florianópolis, e eu quero comprar. E aí ele me dá como é que tá a cotação hoje, papel moeda e cartão pré-pago. Então eu gosto de me basear por aqui, porque esse aqui é bem a cotação que tá rolando na casa de câmbio mesmo. Então se você for comprar moeda, esse é o valor que você vai pagar. Claro,
é o valor de agora. Daqui a um mês, 2, 3, pode ser outro valor e aí você tem que atualizar. Mas aqui é o mais atualizado. Então, beleza. Aqui tá dizendo que tá 4,27 papel moeda. E aqui eu tinha 4,40, então eu vou atualizar para 4,27 e já vai dar diferença na minha planilha. Vamos voltar aqui, ó. 13.800. Tava em 14, eu arrumando para 4,27, já baixou um pouquinho o valor total da viagem. Então, por isso que é importante a gente ter a cotação da moeda atualizada e um bom site para isso é o Melhor Câmbio. Outro item que compõe o custo de uma viagem é o seguro viagem. Quando a gente faz, claro, viagens aqui dentro do Brasil ou até em países da América do Sul que são mais próximos, a gente não costuma contratar seguro viagem. Mas quando a gente vai fazer uma viagem para mais longe, uma viagem maior, o seguro viagem se torna um item super importante, porque vai nos evitar várias dores de cabeça, inclusive tem lugares em que o seguro viagem é obrigatório. Então agora a gente também vai ver como levantar esse custo para você não esquecer dele na sua viagem. O seguro a gente pode cotar direto em sites na internet, ou se você quiser cotar também numa agência de viagem, fica à vontade. Eu vou mostrar aqui no comparador de seguro do assistente de viagem, mas você pode procurar no Seguros Promo, pode procurar direto no site da seguradora também, você consegue encontrar essas informações, ou buscar numa agência de viagem. Eu também vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Mas vamos lá aqui do assistente de viagem. O nosso destino é América do Norte. A ida, vamos voltar lá, dia 4 e retorno dia 25. O seguro tem que ser sempre a data certinha da sua ida e da sua volta. Não pode ser nem antes, nem depois, para não dar problema. A viagem é lazer, um viajante, vamos supor que tenha 30 anos. A gente vai ver os preços. Deixa eu só fechar aqui. Beleza. Ele está considerando aqui que são 22 dias de viagem, está dando alguns valores de seguro, aqui mostrando preço a prazo e preço à vista, e você escolhe qual dos dois você quer colocar, mas pelo que a gente está vendo aqui, oscila entre 200, tem 220, 240, 260 reais, aí você escolhe um, eu vou botar aqui uma média, como se fosse 250 reais por pessoa, aqui ele já está somando, aqui ele também já está trazendo aqui no resumão, esse valor do seguro. Então, não esquece de conferir essa informação. Normalmente, o seguro, quando ele é mais simples, que você é uma pessoa super saudável, enfim, ele não costuma ser caro e definitivamente esses 250 reais compensam. Se acontecer qualquer problema na sua viagem, você está coberto. Então, sempre dá uma conferida no seguro viagem, não esquece de colocar ele também nos seus custos. Esse passo para levantar os custos da sua viagem é um passo, digamos assim, opcional. Você pode usá-lo ou não quando você for levantar os custos da sua viagem. E aí, dentro dele tem a sugestão de você conversar com amigos ou familiares que já foram para aquele local ou para lugares parecidos, que tenham a mesma moeda. Então, você pode conferir com eles quanto eles gastaram. Claro, sempre levando em consideração que as pessoas têm gostos diferentes, então às vezes o que um amigo ou um parente seu gastou numa viagem pode ser muito diferente do que você gastou, mas também é legal para ter uma referência, então você pode conversar com esses amigos. Outro lugar também legal para você ter uma noção de custos de viagem é procurando essas informações em blogs de viagem mesmo. Tem vários posts em vários blogs que dão detalhes dos gastos de cidades ou países específicos. Então, se você quer conferir, além do passo a passo que eu passei aqui, se você quiser conferir também nesses blogs, você pode pegar mais algumas informações legais de dia a dia que vão te ajudar a compor o custo da sua viagem. E você também pode levar em consideração sempre uma gordurinha. Então, se você não colocou uma margem a mais de custo quando você estava levantando outros itens como passagem, hospedagem, outros deslocamentos, enfim. Se lá você não botou, sei lá, um 10% a mais, agora no fim do cálculo da sua viagem você pode colocar uma gordurinha só para garantir que você não vai ter nenhuma surpresa, ou também levar em consideração custos de pequenas compras que você pode vir a fazer, seja de souvenir ou de coisas que você imagina que vai gostar de comprar na viagem. Então é legal você adicionar isso. Eu sugiro uns
10% no máximo do valor total da viagem como uma gordurinha. Agora vamos para o item 8, que são opcionais. Você pode buscar essas informações para o custo da sua viagem ou não, aí vai do seu gosto. Uma delas, como eu comentei, é verificar se esses totais, se esse valor total bate em relação a uma viagem que algum amigo ou algum familiar seu já fez. É legal fazer isso. E aí, também é legal você considerar alguma gordurinha na sua viagem para, enfim, presentes ou para alguma emergência, caso você goste de trabalhar com um limite um pouquinho maior para você não tomar nenhum susto. Então, eu também coloquei aqui na aba da estimativa essa parte do outros. E aí você pode considerar itens como chip de celular, se você for comprar chip de celular fora do país. Aqui a parte de souvenirs, aí um pouquinho em cada uma das cidades. E outros. Aí você pode definir esse valor como você considera melhor, a gordurinha que você achar que compensa. E aí traz para cá também, aí aqui no outros, por exemplo, em Nova York, a gente traz aqui esse valor vezes a cotação. Aqui também Washington. Cadê o Washington? Tá aqui embaixo. Outros vezes a cotação do dólar. E aqui também Boston. Bom, vezes a cotação do dólar, e aí você trouxe também uma gordurinha aqui que somou no valor total da sua viagem. Aí esse outros aqui é opcional. Então, no fim de toda essa estimativa, a gente tem uma viagem de aproximadamente 21 dias para os Estados Unidos, com a cotação do dólar atualizada, dando em torno de R$15.000. E aí você pode olhar para esse valor e dizer, é muito, é pouco, enfim. O legal também de fazer essa estimativa é que você pode trabalhar com isso. A partir do momento que você fez esse primeiro cenário e ele deu R$15.000, você pode olhar para ele e dizer, o que eu posso fazer para reduzir isso? Será que eu consigo chegar em 12? Será que é possível transformar essa viagem de 15 para 10 mil nessas mesmas condições, para essas mesmas cidades, para essa mesma quantidade de dias? Será que isso é possível? E aí você começa a fazer outras pesquisas e outros exercícios para ver o que você consegue reduzir aqui dentro desse valor total. Então, a estimativa, levantar o valor também é muito legal por isso, para você ter noção se você consegue trabalhar esse valor, se você consegue reduzir esse valor, se você considerar que ele está alto para sua viagem. Lembrando que aqui a gente fez uma estimativa por pessoa, então, para ver quanto daria uma viagem para uma pessoa, mas a lógica é a mesma se você tiver uma família grande ou se você estiver viajando em grupo, enfim. Inclusive, tem despesas que ficam menores quando você viaja em mais pessoas. Então, às vezes, se hospedar em 3, 4 pessoas num quarto sai mais em conta do que hospedar apenas 2 pessoas, e assim vai. A parte de alimentação também é uma parte que você consegue trabalhar bastante esses custos. Se você estiver disposto a comprar mais em supermercado, em fazer mais lanchinho de rua e menos lanche de restaurante, então tudo dá para mexer, tudo dá para adaptar. Esses custos de viagem podem ser trabalhados. Então, sabendo esse levantamento inicial, tendo essa noção de preço total, você trabalha isso para mais ou para menos, ou para a forma como você achar melhor. E você também aplica para outras viagens, então você pode levantar esses valores para várias viagens e deixar isso aqui pronto lá na sua wishlist para ser fácil de encontrar informação quando você precisar tomar uma decisão e você não tem que sair correndo fazendo todo esse levantamento do nada. Você já acessa esses dados. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, onde eu te expliquei o passo a passo de como você calcula o custo da sua viagem. E todos os links que eu mencionei aqui durante o vídeo estão aqui na descrição, aqui abaixo. Então, se você não conseguiu anotar algum, ficou com dúvida, eles estão todos descritos aqui, fica tranquilo, é só você copiar os links. E eu também te convido a compartilhar esse vídeo com algum amigo, algum familiar, enfim, que precisa de uma ajuda para levantar os custos das viagens deles. Obrigada por ter me acompanhado até o fim e até o próximo vídeo.